Spike Lee é um dos melhores diretores de sua geração, que nos últimos anos está ganhando uma maior visibilidade, não somente por conta de Infiltrado na Clã, mas também por conta do seu filme de 1989, Faça a Coisa Certa, e pelo fato de ser, infelizmente, extremamente atual. Destacamento Blood, que é o seu filme mais recente, que também é um original Netflix, já desponta como um dos melhores filmes do ano, onde suas temáticas estão ainda mais atuais e pungentes. Antes de eu falar sobre o filme do Spike Lee, se esse é o primeiro vídeo aqui no canal, não se esqueça, assine aqui embaixo, clica no vermelho para assinar e fazer parte do Bilheterama, ativa o sininho para receber todas as notificações e deixa o like, porque isso me ajuda bastante a continuar trazendo esses vídeos, falando de séries, de filmes, indicando coisas para vocês, então deixa o like e assina o canal. A trama acompanha um grupo de veteranos da Guerra do Vietnã retornando para o país para procurar os restos mortais de um colega de combate e um tesouro que eles enterraram. Antes de mais nada, eu acho legal falar como que a gente está muito habituado a ver filmes sobre veteranos de guerra, normalmente o processo pós o momento em que eles retornam da guerra, em que eles têm que se readaptar à sociedade, enquanto eles têm que lidar com esses traumas que acompanham eles. Em Destacamento Blood, a gente não acompanha necessariamente esse processo deles terem que lidar com os traumas enquanto retornam para a sociedade. A gente acompanha isso justamente quando eles voltam para a selva, eles voltam para o local da guerra para tentar encontrar os restos mortais do amigo e esse tesouro que eles esconderam no passado. E justamente quando eles entram na floresta, que vem à tona todas essas memórias e traumas que alguns souberam lidar e outros não. E um detalhe que eu gosto muito no filme é que ele não perde tempo para apresentar esses personagens pra gente desde o começo. Ele vai deixar para fazer isso conforme o filme vai se desenrolando, conforme eles entram na floresta, alguns vão ser mais aprofundados, outros menos, mas a gente vai entender um pouco sobre cada um deles e como que eles reagiram à guerra em si, como que eles tentaram voltar para a sociedade e como que voltar para aquele local que tem essas memórias tão traumáticas na cabeça deles vai afetar eles nesse processo. E as figuras que eu acho que são mais desenvolvidas nesse sentido acaba sendo a do Watts, que é o mais centrado, que parece que superou os traumas do passado, mas o principal personagem para mim dentro desse filme é o Paul. É o personagem mais complexo, ao meu ver, desde o começo do filme, porque fica muito claro que ele é o mais traumatizado de todo mundo ali dentro, e voltar para a selva, por mais que para ele pareça ser algo positivo, ao mesmo tempo é extremamente doloroso, porque ele tem que lidar com toda essa violência que ele sente dentro dele e, sobretudo, com um fantasma do passado que acompanha ele esse tempo todo. Inclusive, a questão de paternidade dentro do filme é tanto explorada, meio que pincelada na figura do Watts, mas aprofundada mesmo na figura do Paul, porque o filho dele decide meio que a contragosto do pai acompanhar o grupo nessa expedição, nessa jornada. E aí justamente por conta disso, o Paul também tem que lidar com o fato do filho estar junto, que é uma figura que ele nunca se deu muito bem, de ser o pai, e o filho nunca teve essa figura presente do pai, que é um outro elemento, uma outra camada jogada dentro do personagem, em questão de traumas do passado que ele tem que lidar no presente. Inclusive, o ator que faz o Paul, que é o Delroy Lindo, ele tá muito bem dentro de cena, ele consegue passar toda essa angústia, essa violência, essa raiva, essa dor, esses vários sentimentos que o personagem exige, além de contar com dois monólogos muito bons perto do encerramento do filme, que com certeza vai render pelo menos uma indicação pro ator ao Oscar de melhor ator no ano que vem. God said to me, Paul, fuck them motherfuckers. Keep on keeping on. O roteiro do filme não foi escrito só pelo Spike Lee. Na real, é um roteiro escrito por 4 pessoas, mas ainda assim você consegue sentir o DNA do diretor. E sendo uma obra do Spike Lee, é claro que ele vai falar sobre a comunidade preta e criticar como o governo norte-americano trata ela. E dentro do filme, a gente consegue ver isso pela perspectiva de como o governo trata os veteranos de guerra, que no caso são os personagens pretos dentro do filme, que acaba rendendo um diálogo muito interessante e bastante didático nesse sentido, um detalhe que eu já chego para falar do filme que eu gosto bastante, é que tem um momento que ele fala:
Naquele período, 11% da população norte-americana era preta, mas na Guerra do Vietnã correspondia a 32% dos soldados que estavam no campo de batalha, sendo que os soldados pretos eram os que eram enviados para o fronte, para ser meio que a primeira linha, que era meio enviado para morrer. Isso traz um pensamento muito interessante para o filme, de como que os soldados pretos que estavam sendo enviados, eles não estavam lutando uma guerra que era deles, eles estavam lá representando um país que nunca os aceitou como eles eram e constantemente eles estavam tendo que lutar guerras que não eram deles em busca de um objetivo único que era justamente conseguir uma liberdade, uma independência e um respeito que, passado todo esse tempo, 2020, eles ainda não possuem. E o Spike Lee, ele é extremamente didático dentro desse filme, que eu acho muito bom, porque a gente está nesse momento de falar sobre história preta, sobre os movimentos, as manifestações que estão acontecendo. Então, justamente, a gente fala muito sobre isso, de que é importante conhecer a história, é importante a gente ter as informações, a gente ir atrás delas. E o Destacamento Blood, ele consegue fazer isso em diversos momentos, ele é bem expositivo nesse sentido. O Spike Lee não quer ser nem um pouco sutil nas suas críticas e nos seus ensinamentos e questionamentos para o público, para o espectador. Inclusive, eu acho curioso como que a estrutura de Destacamento Blood é muito parecida com a de Infiltrado na Clã, que começa numa pegada até um pouco mais leve, voltada para um cômico, mas conforme o filme vai se desenrolando, ele verte para um drama forte e até aterrorizante pela forma como aquilo que a gente acompanha consome os personagens. E por fim, o Infiltrado na Clã termina com imagens reais de passeatas de supremacistas brancos para deixar claro o seu ponto e mostrar como que, passado todo aquele tempo, a sociedade não evoluiu tanto assim quanto a gente pensaria que teria evoluído. Só que no caso de Destacamento Blood, ele faz justamente o contrário. Ele começa o filme justamente dando imagens na nossa cara, mostrando o que foi aquela guerra, o posicionamento de pessoas históricas para aquele período e para a história da sociedade, para a história das pessoas pretas, e deixar claro desde o começo os paralelos que ele vai fazer dali para frente ao longo do filme. E principalmente a gente conseguir pensar como a nossa realidade é. Black GI, is it fair to serve more than the white Americans that sent you here? E no meio disso tudo, ainda o filme encontra tempo para falar sobre capitalismo, sobre como o dinheiro corrompe, e principalmente uma crítica não tão sutil, como eu já disse, nada é tão sutil dentro desse filme, ao Hollywood e como que ele retrata os seus heróis de guerra. Porque a Guerra do Vietnã, se você tem conhecimento, se você vai pesquisar, você sabe que é um marco muito negativo na história dos Estados Unidos, porque eles não venceram essa guerra, eles saíram derrotados no sentido de perder vários soldados, ter sido uma guerra que levou muito tempo, eles terem gastado um dinheiro absurdo que eles não ganharam isso, não era uma guerra a ser vencida, e isso marcou eles muito negativamente. É algo que até hoje em dia é discutido relacionado à história dos Estados Unidos. E Hollywood, eles nunca mostram isso, é sempre indo pela outra perspectiva. Pega filmes como Braddock, pega o Rambo 2, em que é o herói branco, absoluto, exército de um homem só, que está lá para lutar contra os Vietcongs. E eu acho muito legal como o Spike Lee ele consegue ir por um caminho diferente disso e ainda criticar essa imagem idealizada e patriótica que os Estados Unidos têm de si mesmo. E a única coisa que o filme de fato idealiza, que nesse ponto eu acho positivo, é justamente a figura do Quinto Blood, que fazia parte desse grupo do Destacamento Blood, que é o Norman, que só aparece nos flashbacks e funciona pro grupo, pros outros Blood, como uma mistura de Martin Luther King com o Malcolm X, de ser essa figura de liderança e de inspiração que afeta os outros e inspira eles até os dias atuais. Ele é uma presença muito sentida dentro do filme, tanto no passado pela forma como ele é filmado, quase que essa figura endeusada, mas principalmente também no presente, como que a ausência dele afeta os personagens que continuaram a viver e continuar com suas vidas. Que inclusive o Norman, ele é interpretado pelo Chadwick Boseman, que é o nosso eterno Pantera Negra. Ele tá muito bem, ele não tem tanto assim pra mostrar, mas ele tá bem. Who was that guy? That brother was the best damn soldier that ever lived. Tecnicamente falando, é um filme muito bom e a fotografia é muito bonita. E é muito interessante como que
há uma escolha de ter aspect ratios diferentes, porque quando tá no presente é 16:9, enquanto que quando volta pro passado, a gente muda pro aspect ratio de 4:3, que fica aquela quadradinha com as bordas laterais pretas, que é muito interessante porque, primeiro, muda tudo. Muda a forma como está sendo filmada, muda a paleta de cor do tratamento que a imagem está tendo e, tipo, conversa com o período em que o filme está passando. Porque se hoje em dia a gente está habituado com widescreen, na época do Vietnã era o 4:3, era a imagem menor. Num outro detalhe dentro da técnica que eu achei muito interessante, que inclusive eu estranhei muito no começo, é que quando a gente volta para o passado, os atores que estão fazendo os soldados novos são os atores que estão fazendo os soldados, os veteranos, já no presente. Só que ele não escolhe o mesmo caminho que o Scorsese fez no Irlandês, de rejuvenescer digitalmente o elenco. Ele não faz isso e nem usa atores mais jovens para fazer os personagens que depois vão aparecer mais velhos. São os mesmos atores. Mas depois você se habitua, e eu acho interessante essa escolha porque dialoga muito com a temática central do filme, uma das temáticas no caso, que é justamente o fato de que a guerra nunca acaba para quem estava envolvido nela, que é justamente esses personagens, porque a gente vê eles velhos na época ali da Guerra do Vietnã e vê eles hoje em dia e vê exatamente igual, mostra justamente isso. A guerra acabou, eles envelheceram, mas essa guerra acompanhou eles, são memórias que envelheceram junto com eles. Então a gente vê esses flashbacks no passado com eles sendo exatamente como eles são hoje em dia, faz todo sentido dentro desse diálogo. Enfim, Destacamento Blood é um dos melhores filmes do ano, um dos melhores originais Netflix. Se você ainda não assistiu, sério, assista porque é um excelente filme que usa de uma temática da Guerra do Vietnã que é muito traumática para o norte-americano, para falar sobre o soldado preto, sobre como que ele constantemente está lutando guerras que não são dele, e quando ele volta para o seu país, ele continua sendo marginalizado. É um Spike Lee mais certeiro e atual do que nunca, que vai se tornando um dos meus diretores favoritos, que vai falar sobre traumas, racismo, sobre memórias de um passado que continua mais presente do que nunca. E até legal fechar esse vídeo falando desse ponto, que é o boné do Trump, da campanha do Trump, Make America Great Again, que inclusive já foi satirizado no Atlanta, quando o Darius pega o boné lá e risca as coisas e coloca o boné. Aparece dentro do filme constantemente, que tem até um caráter meio cômico no começo, mas conforme o filme vai passando, ele é um constante lembrete do que virou os Estados Unidos, do que ele é atualmente, em que o Trump, que tem até isso dentro do filme também, que tem um recorte da campanha eleitoral dele. Blacksmith Trump, you watch. You watch. Those signs are great, thank you. De 2016, a gente corta para 2020, que está ocorrendo as manifestações Black Lives Matter, vidas negras, vidas pretas importam, e aí a gente vê justamente que o Trump, ele é contra isso, ele invoca uma lei de 200 e poucos anos atrás para suprimir essas manifestações, mostra que a mensagem do filme continua atual e muito importante. É um filme que sai muito alinhado, infelizmente, com a realidade, onde quando os pretos têm que lutar, eles vão para uma guerra que importa para eles e para a sociedade como um todo, nem assim eles podem. Tem que ser somente quando o homem branco manda. E é isso, pessoas. Esse é meu vídeo comentando sobre Destacamento Blood. Vocês assistiram, não assistiram? Gostaram, não gostaram? O que acharam do filme? Vamos conversar sobre ele aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, caso vocês ainda não fizeram isso, clicando na bolinha que vai aparecer aqui do ladinho, para não perder nenhum dos próximos vídeos e ter certeza disso. Ativa o sininho para receber todas as notificações e deixa o like, como eu já disse, me ajuda bastante a continuar trazendo esses vídeos, falando de filmes, falando de séries, indicando coisas para vocês. Vai aparecer aqui também um vídeo para você assistir, que é muito bom. Assiste ele e continua no canal. Beleza? Até o próximo vídeo então, gente.